Now, some questions to the speakers. First of all, to Dr. Arturo. What are the main ophthalmological complications that EB patients deal with, such as ophthalmologic interventions to improve quality of life and avoid future problems? Hello, doctor. Aí. Good. So I understand you're listening to me. And Obrigada pela pergunta, porque é uma pergunta muito relevante. Nós percebemos que os pacientes com EB, com as manifestações que eles têm com os episódios de dor, muitas vezes eles têm uma sensibilidade maior com pacientes que acordam de manhã. Eles não se referem a uma dor, mas uma sensibilidade à luz. Por exemplo, quando eles abrem os olhos. Então, o que acontece é que essa modificação da córnea, quando eles abrem os olhos, então essa superfície dos olhos é que traz a sensibilidade. Então, o problema é que isso acontece uma vez ou duas vezes ao ano. Na verdade, isso acontece toda semana. E agora que nós estamos fazendo os nossos estudos, nós temos a oportunidade de fazer a visitação a esses pacientes e conseguimos fotografar também. E a gente percebeu que isso é muito mais frequente do que pareceria. E nós entendemos agora o nível da dor e esse conflito, esse desgaste para o paciente. É importante fazer essas publicações intensas, na verdade, porque é muito mais frequente do que parece. E nós precisamos evitar o contato com a superfície dos olhos. E hoje nós temos um padrão de cuidado com ácido hialurônico que pelo menos 4 vezes por dia, em várias situações, nós conseguimos utilizar esses licoformes como se fosse um gel, em que o paciente vai dormir com esse gel entre os olhos para tentar evitar o contato na superfície. E o que acontece é que, com essa condição toda, eles têm eles têm uma severa dificuldade com a vista nesse caso, e onde não há intervenção cirúrgica, na verdade, nós precisamos fazer essa medicação, essa administração, e sabemos que é difícil para os pacientes vir até o médico, vir até o oftalmologista, e essas visitações frequentes que nós podemos fazer ajuda muito ao paciente a evitar esses problemas futuros, porque tem uma espécie de erosão e elas vão infeccionando, principalmente com os usos de antibióticos tópicos. Quando isso acontece, a gente precisa evitar para não ter problemas do desenvolvimento da vista. Então, é relevante que nós possamos fazer essa monitoração da córnea, principalmente até uma certa idade. Espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta. Muito obrigada, doutor, pela presença. Iniciaremos agora com uma pergunta para a doutora Kátia. Quais são os principais desafios que você observa na implementação das diretrizes de prática clínica para EB, tanto no âmbito profissional quanto no cotidiano dos pacientes e das famílias? Me escutam bem? Sim. Bom, na verdade é bem complicado
há diversos efeitos, mas eu poderia me lembrar de alguns pontos. Por exemplo, em relação às diretrizes, eu acredito que o profissional entende o que a diretriz está oferecendo, ele precisa ajudar nessa implementação. Eu acredito também que trabalhando com esses grupos diferentes ao redor do mundo, nós temos diferentes tipos de sistemas de saúde e diferentes tipos de treinamento. Então, em cada país há autorização para fazer algumas coisas, em outros não há. Então, essa compreensão dessas diferenças é possível também buscar entender como que nós podemos implementar algo novo. Então, a questão costuma ser que quando nós estamos tentando implementar algo novo, nós precisamos fazer uma avaliação daquilo que nós temos originalmente e implementar, depois reavaliar para verificar o quanto que houve de melhoria das circunstâncias, dos cuidados. E, se for possível verificar essa melhoria, é possível implementar outras novas ideias no seu sistema de saúde. Então, tem mais a ver com aprender qual é o processo. E mesmo verificando aqui os panelistas, nós precisamos entender esse processo e também entender como implementar muitos deles e entender como isso acontece dentro do processo. Acho que o desafio também é internacional. A gente sabe que tem que lidar com diferentes tipos de sistemas de saúde. Então, é como se fosse uma diretriz guarda-chuva, que ela coloca tudo aquilo que está disponibilizado para que nós pudéssemos entender qual que é a base de tudo isso em áreas em que falta o conhecimento e que nos traz à baila a necessidade de novo conhecimento, nova produção científica e entender aquilo que nós estamos buscando em termos de intervenções. Então, é necessário investimento no desenvolvimento da melhoria dos guidelines, das diretrizes. Muito obrigada. Agora, a última pergunta a gente vai fazer para a doutora Lisana. Qual a fase da doença que a pessoa que vive com EB deve ser colocada em cuidados paliativos? E como a equipe multidisciplinar pode garantir uma abordagem holística que abrange o bem-estar físico, emocional e psicológico? Vocês me ouvem? Obrigada pela pergunta. Eu acho, no mundo ideal, primeiro que a gente não vai colocar ninguém, né? Eu acho que a gente vai trazer mais uma peça desse quebra-cabeça, que é o cuidado do paciente e da sua família com epidermólise bulhosa. Então, no mundo ideal, a gente vai falar desde o diagnóstico. Porque no diagnóstico, a gente vai entender sobre essa doença, acompanhando o cuidado dos especialistas, vai acompanhar os objetivos de cuidado, vai conhecer essa família, as suas necessidades, e aqui entra a equipe multidisciplinar, e aqui a gente está falando do assistente social, do fisioterapeuta, que vai trabalhar com reabilitação, mas vai trabalhar com adequação, terapeuta ocupacional, o psicólogo dando assistência a essa família, o pedagogo depois, à medida que essa criança vai crescendo. Então, haverão vários profissionais que vão participar dessa caminhada. Quando a gente olha para os cuidados paliativos, dentro do cuidado da criança, do adolescente, do adulto com epidermólise bulhosa, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Quando a gente olha os cuidados paliativos dentro somente da terminalidade, a gente vai atuar somente em controle de sintomas e, geralmente, vai ser sintomas de muito difícil controle. Qual eu acho que é o maior desafio hoje? Primeiro, as equipes que atuam hoje, já de forma multidisciplinar, dentro do cuidado dos pacientes com epidermólise bulhosa, é lembrar do paliativista fora do processo de terminalidade. E o segundo é esses profissionais também estarem disponíveis. Eu fiz hoje uma enquete rápida, que eu faço parte do Comitê da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e olhando para a pediatria, em mais de 30 centros, 5 paliativistas falaram que atuavam no manejo de controle, seja eles, independente do nível da doença,
junto às equipes de epidermólise bolhosa. Então, nós estamos aqui. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, é não só encontrar o momento, mas estarmos juntos nessa caminhada. Muito bom. Gente, muito obrigada pela presença. Terminamos assim o quarto painel. Muito obrigada.